Paulo Freire, o educador Paulo Freire, conhecido mundialmente, mas eu acho que ainda pouco conhecido aqui no Brasil, sobretudo por aqueles que dizem ainda hoje que ele destrói a educação, que ele foi comunista. Nós vimos isso nos últimos anos, com o pessoal exaltado aí pelas ruas, querendo queimar livro de Paulo Freire, sem conhecê-lo. Mas eu quero aqui lembrar uma frase dele. A educação, quando não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. E isso me veio à mente, sobretudo agora, nessa época de guerra no Oriente Médio, entre o Estado de Israel, o governo de Israel e o Hamas. Parece que o governo de Israel atual não se lembra o ocorrido durante a Segunda Guerra, onde o povo judeu foi uma das principais vítimas do nazifascismo. Parece que eles pouco aprenderam. Eu estou aqui falando do Estado de Israel, do governo de Israel, não estou falando do povo de Israel. É preciso definir, é preciso separar essas questões. É verdade que há em Israel pessoas que apoiam esse governo, na minha opinião, genocida. Mas eu estou aqui para lembrar que Paulo Freire fez um trabalho de educação muito forte no Brasil, visando a emancipação das pessoas para além da alfabetização. Como dizia ele, é preciso ensinar a ler o mundo. E muitas vezes, aquele alfabetização tradicional não tem essa finalidade. Sobretudo na época do governo militar, alfabetizar era sinônimo de ensinar a escrever o nome, o sobrenome, sobretudo em virtude das eleições. Então, o Paulo Freire fez um trabalho muito bonito com Amílcar Cabral em Guiné-Bissau e outras regiões da África. Então, meu convite é para os nossos assinantes, leitores, amigos, simpatizantes, essa leitura. Paulo Freire e Sérgio Guimarães. A África ensinando a gente. Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. E um outro, Cartas a Guiné-Bissau. Registro de uma experiência em processo. Eu tive a oportunidade de estar em Guiné-Bissau, se não me engano, 2012 ou 2013, e conversar com educadores lá, com Luiz Cabral, né, que foi ministro da Educação, e experimentar um pouco das memórias dos professores e professoras sobre a experiência de Paulo Freire e da educação libertadora. Tanto Paulo Freire quanto Amílcar Cabral diziam da necessidade de descolonizar as mentes, ou da descolonização das mentes e dos corações. Então, tem esse outro livro aqui, essa outra sugestão bibliográfica, que é Paulo Freire e Amílcar Cabral, A Descolonização das Mentes. Os autores, José Eustáquio Romão e Moacir Gadotti. Então, eu vou trazer aqui um trechinho dessa obra que fala justamente
da necessidade de descolonizar as mentes, para além da necessidade da descolonização política e econômica. Só a descolonização política e econômica não é o suficiente. É preciso descolonizar as mentes, porque muitas vezes o colonizado acaba pensando a partir da matriz do colonizador. O que nós chamamos hoje de colonialidade. Colonialidade é a permanência do pensamento do colonizador no colonizado. Embora nós vivamos num período, numa época de telecomunicação, de intercomunicação, de velocidade na informação, mas muitas vezes essas informações são expressões do colonizador. As denominadas fake news nunca foram tão veiculadas nos meios de comunicação e muitas vezes absorvidas por pessoas que ainda têm a mente colonizada. Diz então a obra: o discurso do colonizador apresenta a cultura do colonizado como inferior, inculcando a ideia de que o colonizado precisa da proteção política e da cultura, entre aspas, superior do colonizador. O colonizador traz a ideia de superioridade racial, cultural e coisifica o colonizado. Frantz Fanon chama a prática da colonização de psicopata, uma prática na qual ambos, colonizador e colonizado, são vitimizados. Por isso, é preciso libertar a ambos e não apenas ao colonizado. O colonizado, na sua luta pela libertação, liberta também o colonizador, fazendo com que este recupere a sua humanidade. Esse sentido humanizador da luta de libertação está presente na obra de Amílcar Cabral. Daí a necessidade de uma educação política que conscientize e desfetichize a cultura do colonizador. Um dos textos da leitura dos cadernos de cultura popular, utilizados em São Tomé e Príncipe, preparado pela equipe de Paulo Freire, refere-se a essa pretensa superioridade do colonizador. Vou ler o trechinho dessa cartilha. Abre aspas. Os colonialistas diziam que somente eles tinham cultura. Diziam que antes da chegada à África, nós não tínhamos história. A nossa história começou com a sua vinda. Essas afirmações são falsas, são mentirosas. Essas afirmações necessárias à prática expoliadora que exerciam sobre nós. Para prolongar ao máximo a nossa exploração econômica, eles precisavam tentar a destruição da nossa identidade cultural, negando a nossa cultura, negando a nossa história. Todos os povos têm cultura porque trabalham, porque transformam o mundo e, ao transformá-lo, se transformam. Fecha aspas. O exercício da educação libertadora é justamente isso: descolonizar as mentes, fazer com que as pessoas reflitam a partir daquilo que leem, a partir daquilo que veem, a partir daquilo que ouvem.
a educação não pode ser uma mera reprodução. Por uma educação libertadora e pela libertação das mentes, pela descolonização das mentes. É que nós conclamamos os educadores a seguirem Amílcar Cabral, Paulo Freire e todos aqueles que educam para a emancipação dos seres humanos.